Um erro muito comum nas equipes de vendas e nas houses das incorporadoras é o corretor começar o atendimento ao cliente e no primeiro avanço, na primeira proposta, ele corre para o gerente, coloca tudo na mão dele, ó, toma aqui que o filho é seu, resolve esse pepino. E depois ele fica torcendo feito um doido de longe e ligando igual uma assombração para o gerente. E aí, fechou? E aí, fechou? Vendeu? E aí, fechou? Porra, é complicado. E pior que normalmente nem é culpa do corretor, já é um hábito do mercado que vem lá das imobiliárias, né, que deve estar provavelmente impregnado nele, tanto nele quanto no gerente, de que é assim que funciona, é assim que se faz e não se discute. Mas eu te falo aqui que não é assim que deve ser, que não é assim que funciona. O corretor ele deve ser capaz de cuidar do seu cliente em todo o processo, desde o primeiro contato, a apresentação do projeto, né, a negociação dos valores da proposta, a assinatura do contrato, e ele deve estar presente no pós-venda também. É essencial que o corretor esteja disponível e presente no pós-venda, sendo um link entre a incorporadora e o cliente para tudo que ele precisar, para resolver qualquer problema que aparecer e que ele não consiga resolver, para acompanhar esse cliente durante a obra, para ele poder visitar o apartamento, visitar o andamento das coisas, ser um porta-voz para ele em tudo e, se bobear, até pós as chaves em questões de garantia. E você deve estar perguntando para que serve o gerente então? Ele serve para gerenciar os negócios, para gerenciar os corretores, para assessorar os corretores, para capacitar os corretores em qualquer dificuldade, para corrigir, para incentivar, para apoiar, para resolver os problemas dele, para facilitar a vida dos corretores com os clientes e com a incorporadora, porque pode acontecer algum problema com a incorporadora que o gerente precisa resolver para deixar o corretor mais tranquilo, mais à vontade para vender. E ele precisa sim participar do fechamento das vendas. É importante que ele esteja presente para acompanhar todo o processo, para apoiar o corretor, para ser um complemento importante nessa negociação, mas nunca substituindo o corretor, nunca no papel do corretor, nunca no lugar do corretor. Porque quem conhece todos os detalhes do cliente, quem acompanhou o cliente desde o início, conhece todo o processo, é o corretor, não é o gerente. Quando o corretor interrompe esse atendimento e coloca tudo na mão do gerente, ele está ali interrompendo esse ciclo, fazendo com que o gerente recomece essa negociação num ponto que ele não conhece. Então, o tempo que é perdido, às vezes uma quebra de confiança, às vezes um detalhe perdido, e isso pode influenciar na venda, isso pode influenciar na confiança, naquele relacionamento que se iniciou entre o cliente e o corretor. E é por isso que o corretor da house ele tem que ser foda, ele tem que saber tudo, ele tem que ser capaz de conduzir o seu cliente do início ao fim, sem precisar ficar recorrendo a gerente toda hora, sem precisar interromper esse processo para pedir socorro para o gerente. O gerente ele é um complemento do corretor, ele não pode substituir o corretor, ele está ali para assessorar e para ajudar. Se toda vez que o corretor avançar em alguma proposta, ele for escravo do gerente, ele vai perder muito, ele vai fazer com que a equipe perca muito, ele vai fazer com que a incorporadora perca também uma possibilidade de negócio e o cliente também. Então não é isso que tem que acontecer, ele tem que estar ali preparado para conduzir tudo. E no final, quando o cliente já estiver nessa fase de compra mesmo, na hora de um fechamento ou para assinatura do contrato, aí entra a figura do gerente como essa finalização, esse complemento, mas nunca no lugar do corretor. Isso eu repito várias vezes aqui porque é comum você ver isso, é comum isso acontecer, eu já vi isso muito, corretor escravo de gerente e que toda hora ia lá pedir socorro para gerente, em qualquer argumento do cliente, ele não sabe conduzir. E por uma questão de hábito, por uma questão de falta de prática, por uma questão de estar acostumado a isso.
Então, se o seu gerente sabe e já faz isso, você está de parabéns, a sua equipe já está bem encaminhada, bem adiantada. E se o modelo de vendas ainda for configurado favoravelmente a essa equipe, de uma forma que possibilite a eliminação dos conflitos entre as equipes, entre os corretores, entre os setores da incorporadora, e ainda facilite o gerenciamento das imobiliárias para que elas possam somar a house em vez de tirar, em vez de enfraquecer as relações, show de bola, perfeito. Sua equipe já está bem assistida e está bem completa, já está com toda a configuração a favor da incorporadora, a favor das vendas, a favor do cliente, deixando o mercado bem afinado com o empreendimento. Mas se não, eu sugiro começar por aí, com essa mudança, deixando o seu corretor mais capacitado, seu corretor mais autossuficiente, para que ele não precise ficar sempre pedindo a bênção do gerente, sempre pedindo a permissão do gerente, sempre dando essa pausa em qualquer conversa com o cliente, porque ele não sabe o que fazer, ele não sabe conduzir o processo até o final. Corretor e gerente têm que andar lado a lado. Todas as equipes tinham que dar muita importância para o pós-venda. Eu fazia coisas com os meus clientes que a incorporadora nem sonhava. Por exemplo, sempre depois de uma venda, ou quase sempre, eu mandava um champanhe, mandava um vinho boladão, já mandei um kit de cerveja artesanal, porque eu sabia que o cliente gostava, e uma carta, nossa história não termina aqui. Eu estou à disposição para o que você precisar durante a obra, ainda tem tantos anos de obra, tanto tempo, o que você precisar, eu estou aqui. E considera esse vinho como um símbolo para você comemorar agora e comemorar depois que recebeu o seu apartamento. E eu fazia isso porque a incorporadora deixou de fazer. Parece que ela esqueceu da importância que esse detalhe representa para um cliente. Então eu tentava deixá-lo mais à vontade e dizer que a minha história, que o meu papel não acabou ali na assinatura do contrato, que não acabou comigo recebendo a comissão. E a pessoa falava, que cara é esse? Eu nunca vi isso. Será que ele está de papo ou é isso mesmo? E eu fazia acontecer. Eu estava lá, eu dava minha cara a tapa para o que o comprador precisasse. Se ele não conseguisse falar com o financeiro, eu colocava os dois frente a frente. Se ele tivesse qualquer problema com a engenharia para visitar a obra, eu acompanhava ele no canteiro de obras, eu acompanhava ele, levava até o apartamento, se necessário, eu dava todas as informações sobre o andamento da obra e fazia acontecer. Se ele tivesse qualquer dificuldade de se reunir com a diretoria, de falar com a diretoria, eu dava o recado. Eu facilitava a vida do cliente e eu fazia questão de ser esse link entre o comprador e a incorporadora para tudo que ele precisasse e em qualquer momento não conseguisse. E isso, além de facilitar a vida do cliente, deixar ele satisfeito e confortável, isso me rendia muita indicação. Porque a pessoa falava, nesse cara você pode confiar, porque realmente ele não some depois que coloca o dinheiro no bolso. Ele te dá toda a assistência que você precisar durante a obra. E é isso que eu acredito que todo corretor deve fazer, principalmente se for da house. O pessoal acha que house é brincadeira, que house é lugar de cafezinho e conversa fiada no stand. Mas não é. House é lugar de gente séria, de gente comprometida, de gente que dá total assistência tanto para a incorporadora quanto para os clientes em todo o processo do empreendimento. Eu já tive muita dificuldade por falta de informação e a incorporadora sabia. Eu já perdi muita venda por causa disso, só que a que eu não esqueço foi uma venda que já estava tudo pronto, era um pagamento à vista de 1,5 milhão, o contrato estava preparado, a data da assinatura, a reunião já estava agendada. E na reta final o cliente me questionou sobre a hipoteca que o banco financiador da obra faria no apartamento.
e que ele não concordava com isso. Quando ele questionou isso, eu pensei, fudeu. E eu não soube argumentar com ele. Eu não soube argumentar a ponto de acalmar o cara. E foi aí que a confiança despencou e a venda também. Nada mais fez com que ele quisesse conversar comigo, com que ele quisesse conversar com a incorporadora, e ele simplesmente sumiu, virou fumaça, e eu não consegui mais reverter essa dúvida, reverter essa quebra de confiança para fazer esse fechamento. E eu assumo totalmente a minha responsabilidade por essa não venda. Eu sabia que era um ponto crítico, eu sabia que era um assunto que todo mundo questionava, que era a hipoteca, e eu já tinha alertado a incorporadora sobre isso, só que a resposta era a mesma: olha, esse é um assunto que a gente só resolve na mesa de reunião, você não deve falar com o cliente antes. Às vezes funcionava e às vezes não. Só que dessa vez era uma venda que já estava praticamente fechada, já estava acordada. E até o momento eu era o único responsável por essa negociação. O meu erro foi não ter aprendido antes, foi não ter procurado outra fonte para essa informação, já que da incorporadora eu não receberia. Então eu deveria ter procurado, eu deveria ter a obrigação de saber tudo sobre essa hipoteca para poder argumentar com meus clientes e deixá-lo tranquilo, já que era um ponto crítico. E isso eu não fiz. E nessa venda todo mundo tomou na cabeça, eu precisei tomar esse tapa para aprender de verdade, para buscar essa informação em outro lugar, para poder tranquilizar meus clientes, que realmente é um assunto que não precisa ter esse medo todo, e eu aprendi. Só que o que mais me espanta é que a incorporadora não aprendeu tanto assim. Por isso o meu recado para você, incorporador que está aqui me assistindo, não deixa seu corretor sem informação. Não vale a pena esconder o jogo achando que ele não deve saber, porque quem vai perder venda é você. Você vai perder negócio, o seu cliente vai deixar de fazer negócio, o seu corretor vai fazer negócio, vai deixar de fazer negócio, vai perder venda. Então não vale a pena, dê toda a informação sobre o empreendimento sem medo, sem susto. E você, corretor, principalmente da House, não fica sem informação, vai buscar essa informação de qualquer jeito, nem que seja com um capeta. Se o incorporador não quer passar essa informação, você tem a obrigação de procurar outra fonte e aprender a qualquer custo para o seu cliente não perder a confiança em você, como aconteceu comigo. A falta de informação do comprador de apartamento na planta é um problema real no mercado e as incorporadoras tinham que prestar atenção mais nisso. Por exemplo, eu já atendi muita gente que não sabia o que era patrimônio de afetação. Já até tinha ouvido falar, mas não dava importância, eu achava que era só marketing. Muita gente eu já vi comprando sem registro de incorporação, porque nem sabe o que é, ou não dá importância, ou é convencido pelo vendedor de que ele não deve se preocupar, porque não tem o menor risco do projeto não ser mais aprovado, e que ele tem que aproveitar essa oportunidade, que às vezes paga um pouquinho mais barato e aí é negócio para ele. Então eu já vi cliente meu deixando de comprar comigo para ir comprar com o concorrente, sem patrimônio de afetação, sem registro de corporação, e é concorrente entre aspas, porque é um empreendimento que não dá essa segurança para o cliente, não deveria ser considerado concorrente. E às vezes o cara vai lá e compra sem essa proteção, sem essa segurança, porque gostou da varanda, por exemplo, porque eu gostei da sala, porque aquela vaga ali é um pouquinho melhor, e às vezes paga mais caro por isso. A falta de informação ela é muito perigosa, principalmente para o comprador. Eu alertava sobre isso, e muita gente achava que era papo de vendedor ou querendo desmerecer o projeto alheio. E muita gente ia lá, comprava e às vezes voltava e falava: Ismael, eu acho que eu fiz besteira, o negócio ficou meio esquisito. E é por isso que eu digo sempre, eu falo no meu livro, eu falo no meu curso, porque não é brincadeira. Não compra sem registro de incorporação,
não compra sem patrimônio de afetação, porque é muito arriscado, que isso o comprador pode quebrar a cara e quebrar o bolso por causa disso. E as incorporadoras que ainda insistem em vender sem essa segurança para o cliente, elas vão sair do mercado, porque a gente está na era da informação e cada vez mais essa notícia se espalha. E da mesma forma, a incorporadora que faz do jeito certo, ela deve deixar essa informação piscando em neon para o cliente ver. O cliente pisou no stand, ele já deveria receber essa cartilha explicando o que é registro de incorporação, o que é patrimônio de afetação e que aquele empreendimento é seguro porque tem os dois. E a equipe de vendas ela tem que estar muito bem alinhada com a incorporadora para passar essa segurança para o cliente. Eu tinha um problema muito sério quase que todo dia por causa de imobiliária dentro do stand de vendas. Ou era pelo mau atendimento, porque pela alta rotatividade dos corretores, a maioria não conhecia o empreendimento, muito menos a incorporadora. E com isso ficava quase que impossível passar segurança para quem queria comprar. Ou era pela confusão por causa de comissão, por causa de atendimento. Era um corretor querendo passar por cima do outro, passar na frente do outro para fazer o primeiro atendimento. E havia uma disputa sem pudor pelo cliente e na frente dele. Então isso causava uma tensão muito grande e um constrangimento, principalmente para quem visitava a gente. E isso sem falar na conversa alta no meio do stand, prejudicando os outros atendimentos. Ou seja, era muito barulho, era muita confusão, mas o pior era perder venda por mau atendimento ou porque a imobiliária desviou o cliente para outro empreendimento. Isso não tinha perdão e isso acontecia muito, muita venda era perdida assim. E o que a incorporadora não percebia e o que a maioria não percebe, mas deveria, pelo bem das vendas, pelo bem dos seus clientes, pelo bem das suas equipes, é que imobiliária e estande de vendas não combinam. E vira e mexe me pergunta, mas Ismael, como assim? Você está maluco? Como é que eu vou vender sem imobiliária no estande se o mercado todo faz assim? E é aí que está a grande sacada, que eu sei que é difícil de acreditar, mas que é a pura verdade. Imobiliária e estande de vendas não combinam mesmo. Imobiliária, ela é muito importante, ela é fundamental para um lançamento e para as vendas, mas não dentro do estande. Lá dentro ela só vai prejudicar, só vai atrapalhar. E quanto mais as incorporadoras demorarem para entender isso, mais elas vão perder venda, mais elas vão prejudicar os seus clientes, mais elas vão prejudicar as suas equipes e mais ela vai perder com isso. E eu também tinha problema com alguns clientes, só que eu costumava demitir alguns. Eu tinha uma filosofia comigo de demissão de clientes sem o menor problema, sem a menor culpa, e com isso eu livrei as incorporadoras de muita encrenca. Era aquele cliente, aquela pessoa que só queria tirar vantagem, que só falava mal do projeto, achando que com isso ele ia conseguir espremer o valor, botar o valor lá embaixo, que a incorporadora fosse se sentir culpada por ter um projeto ruim e com isso fosse dar um desconto. Só que esse desconto não existia. E muitas vezes essa pessoa também não queria pagar a correção financeira durante a obra, levando como se a incorporadora fosse aceitar, fosse assumir esse risco, porque para ele era um absurdo. Só que ele não enxergava que o empreendimento ele é um conjunto. Né? Se a incorporadora espreme de um lado, prejudica todo o empreendimento e prejudica todos os outros compradores. E a pessoa não entendia, só queria espremer, queria toda a vantagem para si, sem enxergar o todo. Mas também queria que o seu apartamento tivesse todos os benefícios possíveis, tivesse todo aquele plus, mas não queria pagar por isso. Ou seja, era o cliente que não queria fazer negócio porque só olhava para o seu lado. Ele não entendia que para o prédio sair, o caixa da incorporadora, o caixa da obra tem que estar saudável, incluindo o lucro do incorporador pela responsabilidade que é gerir o empreendimento desse porte, desse tamanho. E muitas vezes essa mesma pessoa já chegava no stand desrespeitando as equipes de vendas e desrespeitando a recepção. Então eu dava
uma chance, eu dava duas e na terceira eu demitia, porque era uma pessoa que no futuro, não, ou durante a obra, ia causar problema para mim, ia causar problema para a minha equipe, ia ser um problema para a engenharia, ia ser um problema para o financeiro, ia ser um problema para o incorporador e depois do prédio pronto, ele ia ser um problema para o vizinho de porta, ele ia ser um problema para o síndico, ele ia ser um problema para o condomínio. E sem falar que era bem provável que essa pessoa, na primeira oportunidade, na primeira brecha, na primeira falha da incorporadora, por menor que fosse, ou sem motivo algum, movesse uma ação contra a incorporadora, colocando em risco o caixa do empreendimento, o caixa da obra e o investimento dos demais compradores. Então não valia a pena e o melhor era demitir mesmo. Olha, meu amigo, olha, minha amiga, do jeito que você quer, você não vai comprar aqui. Então sugiro que você procure outro lugar, outro empreendimento que atenda naquilo que você quer. E sem o menor constrangimento, sem o menor problema, porque a paz era mais importante. Da mesma forma que o corretor pode e deve demitir um cliente problema, o mais indicado para demitir um corretor que não faz um bom atendimento é o próprio comprador. A responsabilidade deveria ser toda da incorporadora, mas ela nem sempre conhece e sabe sobre todos os corretores que estão lá no stand. Principalmente corretor de imobiliária, onde a rotatividade é muito grande. Então cabe sim ao cliente esse papel de demissão. Por exemplo, se o corretor não tem Cresce, é uma demissão imediata, sem conversa. Se ele não atende bem porque ele não sabe nada sobre o empreendimento e não sabe nada sobre a incorporadora, ele também deve ser demitido. Se ele mente para te enganar, para forçar uma venda a qualquer custo, é demissão imediata também. Agora, se ele não atende bem, porque não atende bem mesmo, ele também pode ser demitido, porque você tem todo o direito de escolher um corretor que te atenda bem, um corretor que saiba do que está falando e que passe toda a segurança que o negócio pede. Por isso, comprador, não tenha medo, não tenha receio de pedir para ser atendido por outra pessoa. Só aconselho a deixar bem claro o motivo para que sirva de melhoria para os próximos atendimentos, tanto daquele corretor quanto daquela incorporadora. Fale de coração aberto, mas seja gentil para não correr o risco de também ser demitido.